Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Então, nesse 18º domingo do tempo comum, é-nos apresentado um evangelho muito rico. O evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 13 a 21. Diz o evangelho: Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize a meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir os vossos bens? E disse-lhes: Atenção, cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir celeiros ainda maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulastes? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Esse evangelho que nós meditamos hoje, nós vamos meditar, é um evangelho muito rico, porque ele coloca em foco uma questão: como usar os bens. Os bens que são um dom que Deus nos dá para administrarmos bem. E nós podemos falar: mas o que os bens deste mundo, aquilo que nós temos, pode interferir na nossa vida espiritual? E a interferência é total. Porque os bens que são muito concretos, eles refletem na vida espiritual de modo também muito concreto. Porque se nós temos tantas coisas, nós corremos o risco de nos apegar e de fazer dessas coisas o nosso Deus. E é apresentado nessa questão hoje para Jesus, essa questão desses irmãos. Um que se sente lesado porque o outro irmão não doou parte da herança. Então, de um lado temos dois irmãos, um que rouba e um outro que é roubado. Mas esses dois irmãos nada mais é do que um pleonasmo de uma sociedade, porque todos nós somos irmãos. E entre nós, quantos estão sendo roubados? Quantos estão sendo lesados? Porque uns têm de mais e outros têm de menos. Então é necessário refletir. Porque já dizia Santo Inácio de Loyola: tudo que tem me deve levar a Deus. Mas pode ser que eu tenha demais e o meu outro irmão não tenha nada. E esse tema da riqueza na Sagrada Escritura é algo fundamental. Há um tema bíblico. O próprio João Batista e seus discípulos perguntavam: mas como podemos fazer para seguir? João Batista dizia: você tem 2 túnicas, dê uma para o teu irmão. Já no Evangelho de Lucas, o próprio Jesus diz: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. E o pobre que fala aqui é o pobre anauim, em grego. É aquele pobre que não tem nada, é aquele pobre que lhe falta. É o pobre de riqueza material. Não é o pobre em espírito. É o pobre em riqueza material. O Atos dos Apóstolos é apresentado à comunidade dos cristãos como aqueles que colocavam tudo em comum. E nós? Vivemos esse ideal na nossa vida? Porque senão nós corremos o risco de ter tanto e o outro não ter nada. Já dizia São João Crisóstomo: abra os vossos guarda-roupas. Aquilo que você tem, que você não usa, não é teu, não te pertence, é do teu irmão.
abra os vossos guarda-roupas e olhai, quanta coisa desnecessária. Isto é um roubo. E Jesus, ele diante desse irmão que cobra e que quer a sua parte, diz, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu roubam vocês. Mas Jesus diz algo, cuidado com a ganância. E essa palavra ganância, ela vem do hebraico, ela vem do grego, desculpa, é uma palavra grega, que significa pleonexia, que traduzindo diretamente do grego, significa ter mais do que o necessário. Ser ganancioso não é desejar ter mais coisa, é ter mais que o necessário já, é já ter mais do que o necessário, aquilo que eu não necessito. E Jesus diz, cuidado com a pleonexia, cuidado em ter coisas mais do que o necessário. E quantas coisas temos mais do que o necessário? Quanta coisa! E se nós olhamos na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz que a pleonexia, a ganância, é a raiz de todo pecado. Porque se nós temos demais, nós não vamos buscar a Deus, não vamos ser rico de Deus. E aí nós serviremos outros deuses. E Efésios capítulo 5, versículo 5 diz que a pleonexia é idolatria, que a ganância é idolatria. Ou seja, se nós somos gananciosos, temos mais que o necessário, nós somos idólatras. Porque colocamos a nossa força não no Senhor, mas nas coisas, no nosso ter, no nosso dinheiro, na nossa conta do banco. Quantas pessoas que vivem doente, que fazem cálculos para ver daqui 20 anos quanto vai deixar para os filhos. Pessoas doentes colocam o seu Deus é o banco, a riqueza, não é o Deus do Senhor. E o pior quando isso entra na igreja, onde padres, bispos só querem dinheiro, roubar o dinheiro do povo, roubar o dinheiro da igreja. E o pior é aqueles que, em nome de Deus, fazem a conta do banco enorme, com shows, com música, e roubam o dinheiro do povo, que cobram um show 100 mil reais, 200 mil reais, 80 mil reais. Enquanto um pai de família, para ganhar 100 mil reais, precisa trabalhar 15 anos, 20 anos, e morre de fome. Isto é pleonexia, isto é idolatria, isto é a ganância. Ter mais do que o necessário. Nós devemos ter uma vida pobre, despojada. E que vergonha é muitos homens da igreja que vivem nesse luxo e não vivem a vida evangélica. E essa maldita teologia da libertação que fala só de o pecado é social, o pecado é da estrutura. E se esquece que o pecado é o meu pecado. O povo passa fome não porque a culpa é da estrutura da sociedade, é por minha culpa, porque eu não divido o que eu tenho com meu irmão. Por isso que a teologia da libertação é uma heresia, condenada pela igreja, condenada pela doutrina da fé. Porque o pecado é meu. Não é social, não é estrutural, é meu. E o meu pecado interfere na estrutura social. É diferente, mas o pecado é meu. Então, irmãos, busquemos essa semana olhar aquilo que temos, dividir com o nosso irmão para ser ricos de Deus e pobres deste mundo. E vos concedo nesse momento a bênção especial e materna da Gospel, Maria Rainha da Paz, e com toda a família de Deus. Os abençoe e vos guarde a gloriosa e sempre Virgem Maria, e vos dê a paz, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vos desejo uma boa semana, na paz.